que me conhece, meu nome é Isaac, eu sou filho do pastor Edson, lá da pastor Grazi. Eu vou orar por Davi e vou abençoar a vida dele pela igreja. Senhor Jesus, abençoe nossa vida, abençoe a vida dessa igreja, abençoe a vida de Davi, que ele dê uma palavra, que várias pessoas venham conhecer a palavra de Deus e que Davi vá para várias igrejas, ore pelas pessoas e que abençoe todo mundo com a graça do Senhor e o respeito, e que todo mundo tenha o respeito pelo Davi igual ele vai ter as pessoas. Senhor Jesus, abençoe nossa vida, abençoe a vida da igreja, dos pastores, do Davi, do Rodrigo, abençoe a vida dessa igreja linda e que o mundo não tenha pecado mais como o Senhor vem buscar a gente. Em nome de Jesus, amém! Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6. Acharam? Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito bom. Esse texto foi escrito pelo profeta Jeremias. O mesmo também escreveu o livro das Lamentações. Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias, da terra de Anatote. O mesmo foi um dos profetas maiores. Também ficou conhecido como o profeta chorão. Isso porque o mesmo passou por vários momentos de angústia e aflição durante o seu ministério. Isso também ocorreu porque o Senhor colocou Jeremias para pregar o arrependimento ao povo de Deus, que naqueles tempos estava adorando a falsos deuses, seguindo falsos ídolos, ouvindo falsos profetas, prendendo e perseguindo os profetas do Senhor. Jeremias foi um profeta solitário, porque o próprio Senhor o convocou para não ter uma família. Isso provavelmente aumentou as aflições que ele sofreu durante o seu ministério. Imagine só, você ser perseguido enquanto você prega o arrependimento à sua própria nação. Aí quando você chega em casa, não tem nenhuma família para te confortar, para te alegrar, para ser um pedacinho de céu na sua vida. Bem, levando tudo isso em conta, queria convidar os irmãos para nós analisarmos algumas reflexões e pontos para aplicarmos em nossas vidas sobre esse texto. Primeiro ponto: Deus, o oleiro perfeito. Nós somos muito felizes em poder dizer que nada na nossa vida ocorreu por acaso. Amém? Nossa vida foi escolhida por um Deus que lá em Isaías, capítulo 64, versículo 8, a palavra do Senhor diz:
Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. O Senhor, Ele é o oleiro de nossas vidas. E eu não sei se vocês sabem o que é um oleiro, mas o oleiro é a profissão de quem trabalha em uma olaria, trabalhando com barro e transformando em várias coisas, dentre elas, principalmente vasos, que é o caso do texto. E o Senhor, Ele não é só um oleiro normal, Ele é um oleiro maior do que nós podemos sequer imaginar. Ele é um oleiro que ama cada um de nós. Todos nós somos amados por um Deus que desde o início dos tempos nos escolheu. E Ele nos ama com um amor que é incompreensível para as nossas mentes. Nós somos pequenos para tentar entender quão grande é o amor de Deus. A maior prova disso foi que Deus enviou seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O nosso Deus é um Deus de amor e um Deus que nos conhece. Se você pode estar pensando aí agora que Deus errou quando Ele te fez. Você talvez pode estar pensando que você é incapaz, você é fraco, qualquer outra coisa. Você pode estar pensando que porque você não canta, porque você não prega, Deus pode ter errado em você, ou que você é um vaso que não presta. Mas Deus, Ele jamais faria um vaso que não tem esperança. Deus, Ele nos planejou e pensou cada detalhe desde o início dos tempos. Ele visualiza o barro, que é a nossa vida, e já consegue visualizar um vaso de honra para cada um de nós. E Deus, Ele trabalha em cada um de nós, dia após dia, de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Ele é o Deus que escolhe quando Ele vai chamar cada um e o que cada um vai fazer. Ele nos escolhe com base nos seus planos, que são planos de amor. A Bíblia fala que Deus tem os planos que são muito melhores, maiores que os nossos. Deus, Ele está sempre pronto para que a gente possa se sentir amado por Ele, para ser esse vaso de honra que Ele planejou para cada um de nós. Amém? Indo agora para o segundo ponto que eu queria falar, o homem é o barro. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra do Senhor também fala em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É muito interessante e maravilhoso que quando Deus faz todas as coisas existentes no planeta, quando Ele faz a natureza, quando Ele faz os céus, os astros iluminantes e luminosos, quando Ele faz o sol, a lua, o mar, as árvores e todos os animais, Ele faz isso com apenas o seu falar. Mas quando Deus vai fazer o homem, quando Ele vai nos fazer em meio à criação, Ele faz de uma maneira diferente. Ele faz isso com suas próprias mãos. Isso porque Ele se importa com cada um de nós. A palavra do Senhor também diz, lá em Salmos, capítulo 103, no versículo 14, porque Ele conhece a nossa escritura. Lembre-se de que somos pó. Essa é a realidade, irmãos, que nós não passamos de barro. E eu não sei se você sabe, mas o barro é basicamente algo misturado com terra. E mesmo assim, mesmo nós sendo algo tão comum na natureza, sendo algo normal, algo que pode ser facilmente achado, Deus nos vê com valor inimaginável. Deus, Ele é o único que consegue
acrescentar tanto valor assim no barro, a ponto de transformá-lo em um vaso perfeito. E eu creio que esse é o plano que Deus tem para a vida de todos nós. Apenas o oleiro é quem pode transformar o barro em um vaso valioso. Mas muitas vezes nós atrapalhamos o trabalho do oleiro. Nós realizamos a desobediência. Nós seguimos o contrário do que Deus quer para as nossas vidas. Apesar de sabermos que Deus tem um plano para cada um de nós, um plano bom, nós continuamos desobedecendo. Desde a criação, o homem veio desobedecendo a Deus. E é o que estava acontecendo com o povo de Israel quando ocorreu o texto de Jeremias. E apesar da nossa desobediência, Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo conosco. E em meio à nossa desobediência, Deus utiliza as circunstâncias para nos moldar, para nos quebrar, para nos tornar um vaso novo. Você pode pensar que você está com vários problemas, que seja esse problema uma conta que você ainda não pagou, uma matéria na escola que está muito difícil, uma prova que você não foi muito bem, ou suas próprias relações com as outras pessoas ou com Deus. Você pode estar pensando que isso é algo muito complicado. Você pode estar pensando que o Senhor, Ele cometeu um erro de organização na sua vida. Você pode estar muito preocupado com isso, mas o Senhor, Ele apenas está te moldando. Você pode estar pensando que é o fim, porque alguma coisa aconteceu na sua vida, mas os planos de Deus vão além. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor fala: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei como você está aí agora, qual é a circunstância que você está passando, mas eu sei que Deus está utilizando ela para fazer um trabalho na sua vida. Um trabalho que vai se transformar em um vaso novo, um vaso melhor. Para que o oleiro consiga de fato moldar as nossas vidas e continuar nos transformando com seus planos de amor para cada um de nós, a gente precisa voltar para Deus. Quando a gente se afasta de Deus, Ele nunca desiste. Ele continua esperando que a gente volte para Ele. Ele continua esperando para o abraço. Ele continua esperando que a gente vai voltar para Ele. E o que Ele espera é que a gente volte para o centro da roda. E o que seria essa roda? O oleiro, ele utiliza a roda para permitir que ele consiga moldar o vaso, que ele consiga acrescentar novas formas, que ele consiga fazer o seu projeto no vaso. Isso não é nada mais e nada menos nas nossas vidas do que a vontade de Deus para cada um de nós. Ele quer que você volte para o primeiro amor, que você mergulhe em águas mais profundas, para que Ele consiga realizar o plano que Ele tem para a sua vida. E uma certeza que eu tenho, são planos de amor, planos bons, planos felizes. Amém? Então, é extremamente necessário que o vaso, que são as nossas vidas, esteja no centro da roda, para que o oleiro consiga moldar a gente da melhor maneira possível. A gente precisa se entregar para Deus. Não é que Ele não consegue tocar na gente se a gente não estiver no centro da roda. Não é que a gente precisa se revelar para Ele. Não. Mas Ele quer que a gente se entregue para Ele. Ele quer que a gente volte para Ele e se entregue. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer que o vaso esteja no centro.
A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 36: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um conflito diário que a gente tem que ter. A gente tem que estar todo dia buscando cada vez mais Deus para as nossas vidas. A gente tem que ter uma manhã melhor do que foi hoje. A gente precisa continuar buscando. A gente não pode ficar estagnado na fé. A gente não pode parar. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer que a gente continue seguindo o caminho. Ele quer que a gente continue sendo moldado pelas mãos do oleiro perfeito. Eu não sei se vocês sabem como o oleiro começa a fazer o vaso, mas ele primeiramente vai até o lamaçal, escolhe o barro, leva para a olaria, que é onde ele trabalha, retira suas impurezas e então começa a trabalhar no vaso. E é isso que ele tenta fazer diariamente com as nossas vidas. A gente se afasta de Deus, ele quer que a gente volte para Ele, para que toda essa impureza que o pecado traz para as nossas vidas saia, pois isso é algo muito triste, ter a vida onde Deus não está presente. É muito triste ter uma vida onde o pecado domina. Mas Ele quer que a gente volte para o centro da roda, para que Ele volte a trabalhar no nosso vaso. Ele está sempre disposto para quando você voltar, Ele poder trabalhar em você e mostrar para Ele os planos que Ele tem para você. Amém? Agora, chegando no terceiro ponto, que é o oleiro refaz o vaso. Nesse texto, Jeremias viu o vaso sendo quebrado e viu o vaso se quebrando. E aquilo ali representava toda a nação de Israel naquela época. Ele viu todo o povo dele, a nação dele, sendo quebrada. Mas o texto também fala que ele viu Deus montando o vaso de novo. Queria fazer um exercício com todos os irmãos aqui agora, que é, imagine só, você tem um vaso na sua casa e um dia este vaso se quebra. O que você faria? Eu acredito que realmente a maioria de nós iria jogar o vaso fora. Por vários motivos. Talvez porque seja mais fácil, porque jogar o vaso, porque tentar remontar o vaso seria mais difícil, mas a gente tenta fazer isso tantas vezes na vida. A gente tenta, em uma amizade, quando um amigo te desagrada, muitas vezes a gente pensa, não quero mais nem saber dessa pessoa, me magoou, não estou nem aí mais, não quero nem ver mais essa pessoa. Em um relacionamento, em um casamento, o marido ou a esposa magoam o outro e pouco tempo depois querem divórcio, querem se separar. Pode ser na igreja ou em vários ambientes onde nós nos descontentamos com alguém e já queremos se afastar. Nós não queremos fazer o teu trabalho de continuar. Quando algum problema acontece, nós já queremos jogar fora, desistir. Mas o oleiro não fez isso. Deus não fez isso. Ele não desistiu do vaso, mas ele pegou o barro e voltou a moldar ele. Voltou a fazer um vaso novo, um vaso perfeito, um vaso de honra. E é isso que ele quer também que a gente pense a fazer. Ele quer que, se um amigo te magoou, que você peça perdão.
Se foi um casamento que sua esposa ou seu marido não o agradou, te deixou irritado, frustrado, peça perdão. Crie, continue, siga. Deus não quer que a gente desmonte a nossa história, Ele não quer que a gente desista. Ele não desistiu da gente, Ele não quer que a gente seja desistente. Para que Deus consiga de fato nos tornar um vaso novo, é necessário que o barro seja moldável. E o que seria esse barro moldável? Esse barro moldável é aceitar que a vontade de Deus é melhor. É aceitar, eu não tenho tanta capacidade, Deus é melhor. É aceitar que Deus é maior e melhor. E que Deus está no controle. Ele tem um plano para você. Muitas vezes, o mundo tenta nos afastar. Ele tenta dificultar que o nosso coração esteja moldável. Ele tenta colocar falsas doutrinas, falsas crenças, várias ideologias que contradizem a palavra do Senhor. O mundo vai tentar dia após dia tentar fazer com que o que a Bíblia nos diz que é certo seja o errado, e o que a Bíblia nos diz que é errado que seja o certo. Por isso é muito importante que nós estejamos atentos para isso. Pode ser um amiguinho na escola que te fala: olha, vamos começar a falar essa palavra aqui, é algo bacana, que só a gente popular fala. Aí vai quando você descobre, é uma palavra torta, uma palavra que está amaldiçoando o que a Bíblia nos ensina. É em um desenho de TV que o mundo tenta colocar coisas que parecem ser normais, coisas que parecem ser agradáveis, mas na realidade é o mundo, é o demônio tentando nos enganar, é o inimigo tentando fazer com que a gente seja destruído dia após dia. Mas o Senhor, Ele, mesmo assim, Ele nos dá força para continuar. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas a Bíblia também fala que Cristo Jesus venceu o mundo e que nele nós somos vitoriosos. Eu queria convidar os irmãos para fecharmos os nossos olhos, para refletirmos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que tipo de vaso você é, não sei o que você tem feito, ou se o vaso que você é tem honrado ao Criador ou tem desonrado, mas eu sei que Deus sabe como o seu vaso está. Ele não só sabe como você está, mas Ele se importa com você. Ele te ama, Ele ama a mim, Ele ama você. Todos nós somos amados por um Deus que sabe de tudo e que tudo pode. Nós temos uma importância para alguém que nos ama, e Ele tem um plano para nós, para cada um de nós, para nos tornar um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que vai honrar o Criador, um vaso perfeito. E esse é o plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Queria convidar os irmãos para a gente orar agora. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por você nos permitir estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, peço para que o Senhor permita que o nosso coração seja moldável, que o Senhor nos permita mergulhar em águas mais profundas,
que nós sejamos um vaso de honra, um vaso que glorifica ao nosso Criador, Deus. Pai, e que o Senhor continue nos moldando, para que, pois, cada vez mais tenta nos destruir, mas nós sabemos que o Senhor nos fortalece dia após dia, Senhor. Que o Senhor continue nos moldando, Deus. Ó Pai, peço para que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, mas que o Senhor continue trabalhando em nós, para que nós sejamos trabalhados pelo Senhor e para que, através do trabalho que o Senhor fez em nós, que o Senhor seja glorificado. Essa oração em nome de Jesus. Amém.